Fala, minha gente bonita, povo santo de Deus, sejam todos bem-vindos ao podcast mais carismático do Brasil, o Pode Incendiar, o podcast da renovação carismática católica aqui de Londrina. Nós estamos falando aqui diretamente da Rádio Alvorada, a Catedral do Ar, a rádio da família. E hoje, mais uma vez, nós temos um podcast com alguém muito carismático, que recebeu a efusão do Espírito e hoje vive aí, dia após dia, aí, tentando viver e espalhar a cultura de Pentecoste. Eu tô com nada mais, nada menos do que o Marcos Gomes, o Marcão da Marina. Seja bem-vindo, Marcos. Deus abençoe. Fica à vontade, o nosso Pode Incendiar. Amém, Wesley. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite, pessoal que está nos acompanhando. A paz de Jesus, uma alegria muito grande poder estar aqui no Pode Incendiar para a gente partilhar um pouco da história, de tudo aquilo que Deus já realizou e continua realizando em nossas vidas. Louvado seja Deus, Marcos. Que bom que você aceitou esse convite, que bom que você está aqui e é uma alegria, é sempre uma alegria para mim receber alguém que é meu irmão de caminhada, que eu sei da vida e que eu sei que pode contribuir para a evangelização através das ondas sonoras da Rádio Alvorada e também através do seu canal do YouTube. É uma alegria. E eu vou deixar deixar também o David acolher vocês, que ele tá aqui quietinho, mas o David faz parte do nosso programa. David, fala com a galera. Eu cumprimentei o Marcos, eu esqueci de cumprimentar você de novo. Deus abençoe e seja bem-vindo. Obrigado Marcos pela presença aqui no nosso Pode Incendiar, esse programa da Rádio Alvorada que vai pela internet, pelas ondas do rádio, e é um programa do fogo. É do fogo. É essa a nossa missão aqui, Marcos. Eu sei que é a sua primeira vez aqui, não sei se você já foi em outros podcasts, mas a intenção aqui é que nós possamos levar a cultura de Pentecoste. E falar da cultura de Pentecoste, Marcos, vou ter que perguntar, quantos anos você tem? Faz quantos anos que você caminha com o Senhor? Vamos conversar um pouquinho aí a tua experiência com essa cultura de Pentecoste, onde começou. Não falei, mas ele tem 2 filhos, a Gabi e o Bernardo, e casado com a Marina. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Fala aí, quando começou esse chamado aí? Sei que a sua mãe rezava muito pela sua conversão, hein? É verdade. A minha mãe, a dona Benedita, né, carinhosamente dona Fia, sempre rezou demais. Eu tenho 42 anos, né, como você disse, esposa da Marina, tenho o Bernardo, a Gabriela, sou fisioterapeuta, sócio proprietário de uma clínica de fisioterapia na região norte, onde a gente trabalha e ao mesmo tempo evangeliza, né? Eu costumo dizer que antes de fisioterapeuta eu sou evangelizador. Clínica São Miguel, gente. São bonita. Miguel. Então, sempre ali podendo levar a palavra de Deus, né? E a cultura de Pentecostes. E a minha história, Wesley, David, começou há 18 anos atrás, o meu encontro pessoal com Cristo, né? Onde Deus ele mudou radicalmente a história da minha vida. Eu nasci no sítio, na cidade de Açaí, na lida com o meu pai ali na roça, com os animais, e eu costumo dizer que todo o sofrimento que chega para nós, Deus tira sempre um bem muito maior, né? E eu passei por um período de muita dor aos 10 anos, que eu tive que fazer uma cirurgia na minha perna, e nessa cirurgia fiquei 30 dias de cadeira de rodas, né? Com muita dificuldade de ir para a escola, quase reprovei, mas consegui passar de ano. Depois de um ano tive que tirar os pinos, é uma cirurgia no quadril, era um escorregamento do osso que acontecia. Depois de um ano eu tirei, fiquei bom, passou um ano, tive que fazer a cirurgia na outra perna. Então nessa segunda cirurgia foi uma cirurgia assim de um momento da minha vida de muita rebeldia. Então eu não entendi o porquê que eu estava vivendo aquilo. A primeira cirurgia com 10 anos. Com 10 anos. E a segunda? Segunda com 13. 13 anos. Então, adolescência. Adolescência, né? Aquela fase rebelde já. E eu não entendia nada daquilo. E eu comecei a culpar o meu pai e minha mãe por aquela malformação que eu tinha no osso ali. E ter que passar pela cirurgia. Acabei reprovando. E quando eu reprovei, foi onde eu me tornei, eu acho que o adolescente mais rebelde da cidade de Açaí, se não de Londrina, da região toda, porque eu dei muito trabalho para minha mãe. Atenção, adolescentes que são rebeldes.
Sim. Muita atenção, os pais que estão aqui acompanhando, chama aí o seu filho para assistir e ouvir essa história, que eu acho que vai vir coisa boa, hein, David? Vai vir coisa boa aí sobre esse adolescente rebelde. Vamos lá, continua, ô Marcão. E nessa época, eu fiz a segunda cirurgia, né, sem querer fazer. O médico disse que se eu não fizesse cirurgia, eu ia ter que colocar platina, fazer como se fosse uma prótese no quadril, né, e corria o risco de ficar aleijado até. Então a minha mãe e meu pai conversaram e meio que na marra eu tive que fazer a cirurgia. Não tinha muita escolha, né, adolescente. Só que nessa cirurgia já foi diferente. Ali Deus já tinha movido terra, mar, universo, tudo para que fosse diferente. Com 14 anos, a minha mãe fez uma experiência de oração, Wesley. A minha mãe fez uma experiência de oração aonde mudou a vida dela. Minha mãe era viciada em novelas, ela não podia perder uma novela, gritava, era brava, e a partir do batismo no Espírito Santo ela foi totalmente transformada, e ela se apegou numa palavra: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. E ela dizia: eu vou levar minha casa para o céu, e começou a viver uma mulher de oração. Naquela época não tinha, a gente não tinha TV parabólica, né? Então era a rádio Alvorada, a rádio Canção Nova. Se eu não me engano, na época a Canção Nova era transmitida aqui em Londrina pela Rádio Alvorada, tinha uma parceria, né? E a minha mãe escutava muitos programas. Depois de anos à frente, ela foi contar para mim que num dos programas a Luzia Santiago revelou que Deus estava curando uma perna de um menino que ia passar por uma cirurgia, mas Deus já estava fazendo um milagre. Minha mãe não falou nada para mim, eu fui para a cirurgia e ela disse: filho, pode ir calmo, tranquilo, que a mãe está rezando, estou pedindo a intercessão da Virgem Maria, Maria vai pôr a mão na hora da sua cirurgia, você não vai sentir nada, porque na primeira cirurgia eu fiquei com trauma de agulha, não podia ver agulha mais. E aí aquela cirurgia segunda foi tranquila, foi tudo bem, correu tudo bem. Eu saí, uma cirurgia que era para durar 12, 13 horas, durou 4 horas e meia. Nossa. A minha mãe achou que eu tinha morrido no centro cirúrgico, porque o médico saiu antes. E aí ele disse assim: olha mãe, como você trouxe o seu filho rápido, a cirurgia foi rápida e foi um sucesso. Mas ele não sabia que Deus já tinha realizado o milagre. Glória a Deus. Deus já tinha realizado um milagre ali, e ali foi a primeira cura que eu recebi de Deus na minha vida. Só que o tempo se passou, eu reprovei e comecei a me rebelar contra os meus pais, me tornando um adolescente muito rebelde, não queria estudar mais. Falei para minha mãe que só estudaria se fosse à noite, porque eu já estava com segundas intenções de não querer estudar, matar a aula, né? E com um mau filho, eu insisti tanto que ela deixou eu ir para a noite. E aí à noite eu comecei a beber, a fumar, me prostituir, fui pro mundo, experimentei drogas e caí na prática do mundo mesmo. Isso com 14, 15 anos? 14, 15 anos. De modo que as pessoas, quando me viam, tinham dó do meu pai e da minha mãe, pelo sofrimento que eu estava causando neles, né? Quantas vezes minha mãe à noite esperando eu chegar de madrugada, eu não chegava, ela não sabia se o filho estava bem, se encontrar o filho vivo, às vezes chegava bêbado, né? Ela me ajudava a tomar banho, ir para a cama. E ela ali rezando. E ela rezando. Rosário, Bíblia, acordando de madrugada, jejum, oração. E o mais bonito, Wesley, que eu deixo aqui de mensagem para os nossos ouvintes aqui, os telespectadores, é que minha mãe não brigava. Ela não me xingava, mas ela me amava. Ela me acolhia porque ela sabia que tinha a promessa de Deus para a vida dela. Eita bagaço. E aí eu me lembro que quantas noites eu deitado na cama, ela vinha, se ajoelhava na cabeceira da cama, colocava a mão na minha cabeça e falava: Senhor, seduz o Marcos. Eu não vou perder o meu filho para o mundo, para as drogas, para a prostituição, para o alcoolismo, porque ele é teu, seduz o Marcos. Eu até acho engraçado porque às vezes eu tava meio bêbado ali deitado, meio acordado, olhava e ela ajoelhada com a mão na minha cabeça, aí orando em línguas, né? Porque a palavra nos diz que a gente não sabe nem orar e nem pedir como convém, né? Em Romanos 8. Mas o Espírito Santo vem em socorro das nossas fraquezas com gemidos inefáveis. Então ela começava a orar em línguas e ali eu era batizado no Espírito Santo.
E eu acordava assim, meio dormindo, e via minha mãe lá, Orialabara. Eu pensava comigo, a minha mãe tá chapada, a minha mãe tá muito louca, porque eu tava muito louco, né? Mas ela tava chapada e cheia do Espírito Santo e pedindo aquele fogo abrasador sobre a minha vida. E Deus começou a me seduzir. Depois eu tive um atrito com meu pai. Meu pai também, ele foi pro alcoolismo, frequentava os bares, e aquilo era uma tristeza para mim, porque a maior tristeza minha era passar às vezes na Avenida de Açaí, uma cidade pequena, e ver o meu pai no bar. Isso depois... Isso na mesma época. Na época da rebeldia. 14 anos ali. Mas antes ele já bebia? Não. Foi algo... Bebia, mas aí ele viciou e começou a ir pros bares, jogar, beber, Entendi. voltar tarde. Isso era motivo de muita briga em casa, né? Tanto o meu pai com a minha mãe, a minha irmã, que é mais velha do que eu. E ali foi um momento de muita tristeza, muita dor. E você ser um pouco sem moral, né? Porque você praticava e ficava querendo, vamos dizer assim, consertar o seu pai, mas você praticava a mesma coisa, A mesma coisa. Então, você fica na porta do bar, mas você também fica. e fica aquela... Fica aquela coisa. Na verdade, eu acho que o gatilho foi ele, né? O gatilho foi de ele. tudo começar. E ele já começou, entendi, né? Entendi. Mas Então, ele não te induz ele no bar a tomar um golinho. Não. Foi o exemplo. Foi o exemplo. Por exemplo, Foi o exemplo, Né? né? O exemplo, Visto. ele via, ele bebia, ficava no bar. Logo eu também fui. Então foi E aí ele ficava sem a cadeia. moral, né? Sim, mas ele também não falava, né? Olha como é que o pai e a mãe Então, ele interferem não na falava. educação do filho. Hoje nós estávamos falando sobre isso, né? Sobre as influências, né? As influências. Hoje a gente já estava conversando sobre isso. E é importante, Marcos, você falar isso para nossa audiência, as pessoas que estão nos acompanhando, o quê? Pontos aqui que você falou. Sua mãe te amava, seu pai, por exemplo, também não falava, mas a sua mãe estava ali na intercessão, cuidava de você, porque ela tinha certeza que tinha promessa de Deus ali. E Deus, quando promete, ele cumpre. Aliás, ele nem precisaria prometer. Mas ele, pela misericórdia, ele fala para os seus, mantém firme aí que vem coisa boa por aí. Eu não esqueci de você, eu estou ouvindo a tua oração. Calma. Então, é muito importante para você que está nos acompanhando, talvez a tua história seja parecida com a do Marcão. Talvez o teu filho está passando por isso, tua filha, alguém da família, um amigo. É muito importante você entender que às vezes a gente vê pregadores, pessoas que hoje anunciam a palavra e não imaginam o que Deus já fez na vida dele. Então, há solução para os seus problemas, para a sua casa, para a sua família. Se é alcoolismo, se é drogas, se é outras formas de se largar no mundo, há solução para isso. Não é isso, Marcos? Exatamente. E a solução é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo. E a minha mãe, ela se apegou a isso e não desistiu. E até por isso que quem está nos acompanhando não deve desistir dos seus. Porque não é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. E Ele já tem um plano para todas as coisas. A minha mãe não desistiu, começou a orar. Deus já foi mudando. Eu voltei a estudar, fui fazer cursinho, passei no vestibular, fui fazer fisioterapia. E na faculdade, eu estudava, mas aos finais de semana... Londrina? Estudava em Londrina. Estudava em Londrina. E quando não tinha aula, balada. E ao mesmo tempo que eu estava sério estudando, porque eu sabia que tinha gente se dedicando para me bancar, para estudar, né? O curso na época era integral, curso de fisioterapia. Então eu tinha que estudar, mas ao mesmo tempo nos horários vagos. E final de semana eu estava no mundo. Né? Ainda não tinha feito aquela experiência com Deus, embora Deus já estava ali nos bastidores, já me conduzindo, já agindo na minha vida. E eu me lembro que no penúltimo ano da faculdade, eu já estava meio que entrando numa depressão, porque eu estava experimentando tudo aquilo que o mundo oferecia. As amizades, as bebidas, as baladas, o sexo desregrado, né? A droga. Mas aquilo não preenchia o meu coração. Eu saía, quando eu voltava, entrava no quarto, colocava a cabeça no travesseiro, eu sabia que tudo aquilo não passava de uma mentira. Faz quanto tempo isso, Marcos? 18 anos. 18 anos. Maioridade. Sim. Você já está na maioridade aí, espiritual aí. 18 anos. Caminhando para 20, né? 18, quase 19 anos já. E eu descobri que eu estava vivendo uma mentira. Porque quando eu saía daquele ambiente, eu estava sozinho. E eu sozinho tinha um vazio dentro de mim.
foi quando eu desci no Orelhão, morava num apartamento com mais 2 amigos, desci no Orelhão, liguei para quem? Pra Dona Fia, lá em Açaí, a minha mãe. Aí liguei pra ela, falei, mãe, eu não sei o que tá acontecendo comigo, um vazio dentro de mim, um buraco, uma vontade de chorar, uma tristeza profunda, e eu esperando um consolo da minha mãe, uma palavra, alguma coisa. Minha mãe, lá de Açaí no telefone, ela disse pra mim, filho, vai pra igreja. Eu fiquei com raiva, Wesley. David, eu fiquei com raiva, desliguei o telefone, fui embora bravo, continuei na mesma vida, passaram-se 3 meses, liguei de novo pra minha mãe. A minha mãe escutou o meu desabafo, eu falando pra ela toda aquela tristeza, aquilo que eu tava sentindo, e ela disse pela segunda vez, filho, vai pra igreja, procura uma igreja perto aí, vai na igreja. Você morava em qual região aqui? Eu morava na Avenida Inglaterra. Ali. Sim. E passou 3 meses, a mesma sensação, pela 3ª vez, desci, liguei pra minha mãe com o cartãozinho lá do Orelhão, e a minha mãe pela 3ª vez, ela disse, filho, vai pra igreja. Aquele dia eu refleti, eu falei assim, eu já fiz tanta coisa, já fui em tanto lugar, quer saber? Eu vou voltar pra igreja, eu vou na igreja. Porque eu faço parte daquela geração que crismou e abandonou a igreja, né? Saiu da igreja. Oh, Deus, aí. Eu estou falando, gente, vocês que estão acompanhando aqui, há solução pra tudo. Há solução pra tudo. Olha, é da turma do tchau, né? Da turma do tchau. Concluir, Peguei o certificado. Cumpri a minha obrigação, agora a minha vida é outra. E aí você, pela 3ª vez, ouviu isso, foi dar uma chance. Fui dar uma chance. Fui pra casa, fiquei refletindo e fui descobrir aonde tinha paróquia perto, porque eu nem sabia onde tinha igreja perto. E aí descobri a paróquia Nossa Senhora Aparecida ali atrás do Biscard, né? E descobri que na quarta-feira tinha missa. Quando eu chego na missa, era uma missa por cura e libertação. Olha. Eu falei, agora eu quero ver. Todo esse tempo afastado, chega na missa, é missa por cura e libertação, a capetaiada vai sair doida daqui, né? E foi uma briga para ficar na igreja. Porque eu sentia que algo não queria que eu ficasse ali. Ao mesmo tempo, um sentimento que tinha pessoas me julgando, né? Parecia que sabia de todos os meus pecados. E ninguém te conhecia, né? Que você nunca foi lá, né? Sabia. Você nunca foi lá. Então. Mas eu trazia uma culpa, né? Dentro de mim, uma autocondenação. E aí fiquei naquela missa, participei. Semana seguinte voltei e fui participando. E cada semana um banco para frente, até que eu estava sentando já mais no meio da igreja. E aí eu criei coragem, busquei o Frei Carlos na época, que inclusive depois, futuramente, ele celebrou o meu noivado com a Marina. Depois ele teve uma enfermidade, faleceu. Mas o Frei Carlos me acolheu. Eu fiz uma confissão, uma bela de uma confissão. Ele me deu direcionamento espiritual, me orientou como eu deveria proceder, e ali eu comecei a voltar para a igreja, participar da Santa Missa, até que um dia Deus ouviu aquela oração da minha mãe, seduz o Marcos, seduz o Marcos. Era uma sexta-feira, Wesley, eu nunca vou esquecer, David. Eu estava em casa e eu senti que eu precisava de algo a mais. Eu já tinha feito, olha que interessante você que está em casa, eu já tinha feito retiros, experiências de oração. Mas a gente sabe que o Senhor, ele está à porta e bate. Se a gente entrar, ele entra. Se a gente não entrar, ele não vai invadir a nossa vida. E os encontros que eu tinha feito até então, eu já tinha feito acho que 2 ou 3 experiências de oração. Lá em Açaí. Eu estava com o coração fechado, estava com segundas intenções. Fui ali só para agradar minha mãe ou para estar junto com os amigos, mas eu não abri o coração. Então Deus não mudou minha vida. Sim. Mas naquele dia era diferente, eu estava sentindo algo diferente dentro de mim. Um sentimento dentro, uma energia, uma força, um fogo de dentro para fora. Você lembra onde foi? Eu tava em Londrina, e aí eu liguei para minha mãe de novo. E foi lá também esse encontro? Foi lá, aí eu liguei para ela na sexta-feira. Falei, mãe, algo tá acontecendo diferente. Eu tô com vontade de fazer uma experiência de oração, eu quero fazer uma experiência de oração, eu quero fazer um encontro pessoal com Deus. Quando vai ter experiência de oração em Açaí? Era uma sexta-feira. A minha mãe disse, filho, amanhã vai ter aqui em Açaí. Eu falei, mãe, então eu tô indo embora. E aí eu juntei minha mala, peguei minhas coisas, igual o filho pródigo. Juntei a malinha, roupinha suja, voltei para Açaí. A minha mãe conta que ela não conversou com ninguém. Quando eu cheguei no salão Frei Epifânio, lá da paróquia São José de Açaí, grupo de oração Emanuel, o meu crachazinho estava pronto, não sei como, estava lá Marcos. Meu crachá estava lá, me acolheram, me abraçaram, isso eu nunca vou esquecer. Essa primeira entrada minha no grupo de oração, de fato, para fazer um encontro, como eu fui acolhido, como fui abraçado pela acolhida ali, os irmãos me abraçando, que bom que você veio, seja bem-vindo. E eu, com muita vergonha, muito tímido, sentei no último banco.
Fiquei ali no último banco do salão e o meu irmão Galdino foi fazer a primeira pregação do amor de Deus. E aí ele pegou a palavra, que está até aberta aqui na minha Bíblia, que é a parábola do filho pródigo, né, no Evangelho de Lucas, a partir do versículo 11, que é aquela parábola que todos nós conhecem, daquele filho mais novo que pediu a parte da herança para o pai, e o pai dividiu entre os haveres, e ele foi para o mundo, gastou tudo, a parte da herança, não ficou com nada, e se sujeitou a comer lavagem dos porcos. Eu era esse filho pródigo, que estava na casa do pai, que foi embora, que experimentou a comida dos porcos, né? Perdeu tudo, não tinha mais nada, mas que um dia, como a palavra vai dizer, entrou então ele em si e refletiu. Quantos empregados há na casa de meu pai que tem fartura, comida em abundância, e eu aqui passando dificuldade? Levantar-me-ei e irei ao meu pai. E direi a ele: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de chamar teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele preparou um discurso e voltou para a casa do pai. Aquele final de semana foi a minha volta para a casa do pai, né? E essa palavra, depois nós vamos falar a respeito disso, né? Da força da pregação, da palavra de Deus que é anunciada. Eu não me lembro nada mais do que ele pregou, das coisas que ele falaram, do testemunho do Galdino, mas eu lembro da palavra que ele proclamou. Repete a palavra, o versículo, o capítulo. Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 24. Ele proclamou aquela palavra do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, e aquela palavra proclamada penetrou a minha alma e curou o meu coração. Porque eu estava me colocando ali naquele filho que estava voltando, e quando ele volta, o pai não julga, não condena, não aponta o dedo, mas simplesmente acolhe. Mesmo ele tendo preparado um discurso para falar para o pai, ele não quis saber do discurso, mandou os empregados trazer o novilho, a roupa, a veste, a sandália e o anel, e devolveu a dignidade. Eu não sei se eu estou muito emocionado, David, mas todo mundo que vem aqui, eu fico aqui, ó, tomando uma água, entalando para eu não chorar. Porque isso é a verdade. Tinha um discurso pronto, vou lá dizer para o meu pai que eu pequei contra ele, contra o céu, contra ti, e não quero saber. Eu quero te amar, te acolher, quero te dar roupa nova. Vem, volta. E é isso que Deus faz conosco, né? E, aliás, todos os dias ele faz isso. Independentemente da situação, ele está ali todos os dias. Eu costumo chamar a parábola, não a parábola do filho pródigo, mas a parábola de Deus misericordioso. O pai que é misericordioso, né? E ouvindo você falar, como é importante ser bem acolhido, né? Sim. Como é importante você também querer, né? Você foi disposto, né? Você queria aquilo ali. E é muito tremendo isso que você está contando. Então você que nos acompanha, é importante você entender uma coisa: se você quiser, Deus quer também, né, Marcos? Exatamente. E Deus é maravilhoso, né? É, como você disse, misericordioso, né? Ninguém acreditava em mim, Wesley. Até mesmo as pessoas da minha família, os meus parentes. Você falou que as pessoas tinham dó, né? Tinha dó de mim. Esse menino nunca vai ser ninguém que vai prestar na vida. E quando naquele grupo de oração eu sentei e naquela proclamação dessa palavra eu comecei a experimentar um amor que eu tinha procurado em tantas coisas, nas pessoas, nas coisas, na bebida, nas drogas, e ali eu fui sendo impactado por aquele amor, fui experimentando um amor que começou a preencher o meu coração, preencher a minha vida, e ali eu chorava, eu dizia: meu Deus, o quanto eu procurei isso daqui, o quanto eu desejei, era isso que eu procurava e não tinha encontrado. E ali eu fui completamente impactado. Eu lembro que eu chorava muito. E aí veio uma tia minha, que estava lá também fazendo, e ela disse: você quer ir para a capela? Eu falei: eu quero. Eu estava com as pernas mole, não estava conseguindo andar, porque eu estava chorando muito. No primeiro momento. Imagina o restante. Eu cheguei na capela, Wesley, foi engraçado. Depois as intercessoras contou para mim, né? Que eu cheguei na capela, elas me acolheram muito bem, é claro. Mas depois elas contaram pra mim que quando eu cheguei na capela, elas olharam e falaram assim: Senhor, de novo esse menino. A gente já rezou pra ele umas 3 vezes. Lembra das experiências que eu fiz com o coração fechado? Elas rezaram pra mim, mas eu tava com o coração fechado. Mas aquele dia nem elas imaginavam o que ia acontecer. Deus tinha reservado algo especial pra mim. Eu me coloquei ali diante de Jesus no Santíssimo Sacramento, me ajoelhei e elas colocaram a mão na minha cabeça.
e pedir o batismo do Espírito Santo. Pedir o batismo. Ali eu fui batizado, ali eu me ajoelhei na presença de Jesus, um jovem depressivo, sem sentido na vida, que já tinha pensado em tirar a sua vida. E detalhe, Marcos, que passou aqui, a gente não comentou. Você ligou 3 vezes para sua mãe com esses sentimentos que na época a gente não tinha tanto discernimento assim do que era uma depressão, certo? Sim. Então você estava Nem ali. se falava, tinha né? uma falta de informação. Tinha uma quanto falta a de isso, informação. Então aquela angústia, aquela ansiedade, a vontade de tirar a vida. Sim. Então isso também é importante. Hoje, vocês que nos acompanham, sabe que quando a gente tem esses sentimentos, opa, já é um alerta. né? Vai no Google, já pesquisa. Por que eu tô se sentindo assim? Lá no Google, lá fala assim, tô me sentindo vazio, aí já dá um diagnóstico. O Google médico já dá um diagnóstico. Às vezes não é válido, né? É. Mas a gente tem ali as informações ali, né? As informações troca uma ideia com hoje tem acesso muito mais fácil a psicólogos, a terapeutas. Online, videoconferência. Isso. tudo. Então, assim, na época, você tinha o cartãozinho, que muitos que estão nos acompanhando nem sabem o que é, tá? O cartãozinho, o orelhão, que também muitos não sabem o que é. Ou ficha. Ou ficha. Pegou a ficha também, Marcos? Peguei Essa a ficha também. Já tinha evoluído, já tinha ido pra ficha, né? Já tinha ido pro cartão. É da ficha É pro do cartão. cartão. E aí, ô Marcos, sua mãe, ela A minha usou mãe- o recurso que ela tinha. A minha mãe teve uma palavra de ciência e sabedoria. Filho, vai pra igreja. Exatamente. Sim. Ela usou, Era terapia. A minha terapia, minha cura era ali. era o que ela do momento e hoje Jesus continua sendo a solução. Sim. Sim, é lógico que os profissionais eles contribuem e nós os respeitamos, mas a sua mãe ela direcionou ali com o recurso que ela tinha. Talvez hoje, o que a gente ia fazer antes de procurar Deus? Vamos procurar um profissional, vamos fazer isso, Sim. mas Quem tinha acesso ainda, né? quem tinha acesso. Quem tinha acesso. Mas, Marcos, você falou de tirar a vida das intercessoras. A gente vai, ó. É pouco tempo, passa muito rápido aqui. A história voa. E aí você falou que as intercessoras. De novo, mas aquele dia você estava aberto e lá você recebeu o batismo do Espírito Santo. E aí me ajoelhei ali com aquele sentimento, né? Um jovem sem sentido, depressivo, que já pensou em tirar a vida. Mas quando eu me levantei dali, me levantei nova criatura. E aí já caminhando aí para 19 anos de caminhada, né? Foi um marco que dividiu minha vida em antes e depois. A partir dessa experiência real com Jesus Cristo. De fera, passou a ser o Marcão. Passou a ser o Marcão. Ele não contou isso, gente, mas ele era... Lá em Açaí, na faculdade, né? Aham. Era conhecido como Fera, o apelido mundano, né? Por que será, gente, que ele era passou chamado pra de fera? Quanto de altura? 1,86. Aí, gente. Grande. Imagina, né? O homem é grande. Homem é grande demais. Homem é grande demais. E foi maravilhoso, cara. Deus, ele mudou minha história, mudou minha vida. E de lá pra cá eu fui vivendo muitas coisas boas, né? Não dá pra gente se enganar, né? Porque as dificuldades são muitas. E só eu sei, no secreto, as lágrimas que eu já derramei, tudo aquilo que eu já passei pra sustentar o sim. Porque eu penso que o mais difícil não é a gente fazer uma experiência profunda com Deus, mas é permanecer nele. O desafio é permanecer. É manter, né? É manter. Esse é o chamado nosso, é permanecer nele. E, assim, é importante, Marcos, assim, hoje, fazer uma experiência de oração, um encontro e um primeiro anúncio, é muito... De novo, nós temos acesso com facilidade a isso. Nós temos acesso com facilidade. Mas eu quero dizer para você que nos acompanha, busque um grupo de oração, busque um encontro, para que você possa também... Mas, ué, já fiz 3. Ó o Marcão. Ó o Marcão, quantos que ele fez? Porque há tempo para tudo. Há tempo de morrer, há tempo de nascer, plantar, colher. Quem sabe não é o teu tempo. E para que porque não desista de Deus, porque Deus não desiste de você. E essas tuas falas me traz isso, né? Essa insistência de Deus para conosco. Sim, ele insistiu. E ele insiste, né? Ele está esperando uma oportunidade. E quando a gente dá essa oportunidade, com certeza ele vai agir na nossa vida. E o sim diário, como você estava falando, né? Que é o difícil, porque daí nós somos provados o tempo todo.
O tempo todo nós somos chamados a dizer sim para Deus. E tomar cuidado se nós não estamos dizendo não sem perceber. Sim. E aí, a partir desse momento, Wesley, todo aquele que faz uma experiência com Deus e escuta o anúncio da palavra, né? Paulo vai dizer lá em Romanos 10:17 que a fé vem do ouvir a partir da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Sim. Então, para eu crer, ter fé, eu preciso ouvir a palavra de Deus. E quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente acredita, a gente tem que tomar uma decisão. Então a gente tem que ter uma tomada de decisão em acreditar, seguir ou não seguir. Eu escolhi seguir. E a partir desse momento que você segue ele, você começa a fazer escolhas na sua vida. Então já tem lugares que eu já não me caibo mais lá. Não que eu sou melhor, mas é porque não vai me ajudar a viver a santidade e sustentar esse sim. E não condiz. Não condiz. Não condiz. Se eu digo que se eu sigo a Cristo, você precisa no mínimo ter os trejeitos de Cristo. Exato. No mínimo. No mínimo. Então tem lugares que não convém mais. Não convém mais. E eu tive que ser radical também com algumas amizades. Então, no primeiro momento, né, eu comecei a participar lá em Açaí, fiz essa experiência, comecei a participar do grupo de oração lá na Diocese de Cornélio, na época, e foi muito difícil, porque eu tinha falsos amigos, posso dizer, né, mas era cercado deles. Acho que a parte mais difícil, né, ali que é o início, né? Início. Você desgarrar da vida velha. Essa parte, eu acho, desgarrar daqueles amigos que você achava que tinha como parceiro, como melhores amigos, e aí começar a modificar isso na sua vida. Acho que a parte mais difícil é esse início de conversão também. Foi difícil pra você também? Foi muito difícil. Ainda mais muito jovem, né? Uhum. Eu tinha 22, 23 anos, então eu era muito jovem, tava com uns amigos, era tudo do meio, né? Só que eu tomei uma decisão, eu falei assim, eu não quero mais. Eu descobri um tesouro, uma pedra preciosa, e eu quero isso daqui. E eu me lembro que na sexta-feira, de segunda a sexta, você tá trabalhando, né? Tá ali e tal. Chega sexta-feira, não tem mais o que você fazer no final de semana. E aí o celular começava a tocar. Vai ter uma festa aqui, vai ter não sei o que, vamos. Falei assim, não vou ficar em casa. E às vezes eu desligava o telefone e começava a chorar dentro do quarto, porque eu me sentia sozinho, não tinha amigo, né? Eu renunciei tudo, as coisas do mundo, mas ao mesmo tempo eu estava sozinho. E a minha mãe um dia entrou no quarto e ela falou assim, filho, por que você está chorando? Eu falei, mãe, eu experimentei Jesus, tô caminhando com ele, mas eu não tenho ninguém, eu tô sozinho. Ela foi lá, chorou, me abraçou e falou assim, filho, você encontrou a maior pedra preciosa da sua vida, o seu grande tesouro, meu filho. Fique em paz que vai dar tudo certo, Wesley. David, Deus começou a colocar gente boa na minha vida. E foi assim, eu fui trabalhar em São Jerônimo, já estava formado, comecei a trabalhar em São Jerônimo, conheci o pessoal da Renovação Carismática de lá, comecei a conhecer pessoas boas, fiz amizade na minha cidade com os irmãos do grupo de oração, já comecei a participar do Jesus no Litoral, das formações, conheci a juventude do Ministério Jovem, e Deus foi trazendo pessoas, e aquele leque de amizade meu foi aumentando. Pessoas em Deus que tinham o mesmo propósito, o céu, caminhar em santidade. Então, vale a pena toda renúncia, é aquela palavra que ele nos dá, né? Quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem perder por causa de mim vai ganhar, né? Quando a gente abandona tudo aquilo que a gente acha que é importante para nós, para ter mais de Deus, a gente não perde, mas na verdade a gente está ganhando. E foi assim comigo, eu ganhei demais, muitas pessoas que são caras no meu coração, pessoas maravilhosas, né? E essa foi a caminhada. Depois eu vim para Londrina no ano de 2008, abri a clínica com o Felipe Casagrande, meu sócio, estamos até hoje lá na Zona Norte, e comecei a participar aqui em Londrina e Açaí. Ia 2 vezes na semana de moto para Açaí, servir no grupo de oração, no abastecimento, e comecei a participar do Caminhando com Maria, em 2008. E quando eu cheguei no Caminhando com Maria pela primeira vez, que eu entrei na porta, lá na frente, adivinha quem que eu vi? Marina. A Marina. A hora que eu olhei, falei, a mulher da minha vida. Essa é a mulher da minha vida. Amor, se você estiver vendo, um beijo, te amo, viu? E aí ali conheci a Marina e nós casamos depois, começamos a namorar, então vá pro grupo de oração, porque quem sabe a sua esposa, o seu esposo, o seu José, sua Maria está lá também, né? Aconteceu comigo, pode acontecer com você. Eu pensei que você... então, deixa eu ver se eu me recordo.
Foi oração de vocês no Jesus no Litoral e vocês se encontraram aqui? Eu pensei que vocês tinham se encontrado lá. Não, a gente se encontrou aqui, eu conheci no grupo, ficamos amigos aqui, o tempo passou, aí a gente estreitou os laços e numa missão no Jesus no Litoral, então eu tava lá. Eu tava lá servindo na missão e ela foi conhecer o projeto com a amiga, a esposa do Diego Garcia. Sim. E quando ela chegou lá, a gente já tava conversando, e aí eu falei, vamos pra capela rezar? Aí eu fiz minha parte, né? Falei, vamos pra capela, e tava rezando ali, aí diante de Jesus eu pedi ele namoro. Aí a gente começou a namorar em 2009. Como negar um pedido diante de Jesus, gente? Olha, eu apelei, hein? Ele foi lá no pai. E aí ela aceitou. Ela aceitou, a gente começou a namorar. Namoramos, noivamos e casamos. Você é colérico? Eu sou colérico e ela é sanguínea. Dois quentes. Meu Deus. Mas a graça de Deus é maior. A graça de Deus. A gente no fogo do Espírito. Literalmente. Literalmente. Totalmente incendiados, carismáticos. E hoje, como falou, né, duas crianças, serve no Caminhando com Maria ainda. Sirvo no Caminhando com Maria, foi o grupo de oração Emanuel foi uma casa para mim, né, uma família que me acolheu, que me amou, que eu aprendi demais, né, e o Caminhando com Maria foi essa casa também, que me acolheu, que me ensinou a ser católico, né, o grupo de oração foi que me deu toda a formação, toda a bagagem para eu descobrir o que é ser igreja, né, a riqueza, a beleza da igreja. Então eu sou muito grato ao movimento, ao grupo de oração, porque foi ali que eu fui resgatado. Na Renovação tem dito pelo Brasil que o grupo de oração é um ninho quente, né? Onde você é gerado de novo, é um ventre que muda a vida das pessoas, que gera pessoas. Eu fui gerado dentro desse grupo de oração. E nos ensina a amar a igreja. Nos ensina a amar a igreja. Amar a igreja, conhecer a igreja. O Espírito Santo vai nos dando essa curiosidade pela igreja. Marcos, olha... Eu continuaria falando aqui, ouvindo você. É papo de 2 horas, não dá pra ficar só Tem isso. que voltar de novo, a gente tem que marcar outros daí. Mas eu queria que você falasse aqui, depois de tudo isso, essa experiência, conversão, casamento, filhos, desafios, solidão, e que você sobrepassou e hoje Deus te recompensou. Hoje você está à frente da Arquidiocese de Londrina, como o coordenador do Ministério da Pregação, né? E em poucas palavras, né? O Ministério tem a missão aí do anúncio, né? O anúncio de Jesus Cristo. Como que você se sente hoje sendo chamado a Deus servir dessa forma? Se colocar, contar aqui um segredo para vocês, o Marcos, ele foi o meu primeiro convidado a assumir o ministério e foi o primeiro a dizer assim, tamo junto. Foi assim, Wesley, vamos. Em poucos minutos nós resolvemos ali. Então, assim, como que é isso para você hoje? Ver de onde que Deus te tirou, de onde que você estava, o que você estava passando, o que Ele fez na tua vida e onde... Não que você esteja num lugar de honra, mas você hoje tem uma missão que exige de você muito. Sim. Eu vejo assim um carinho de Deus, né? Eu tenho convicção desse chamado que Deus fez para mim, através de você, né, pela confiança. E para mim é um privilégio poder estar à frente do Ministério da Pregação, que é um ministério que eu tanto amo, né, que nem eu disse no começo aqui, né, naquele encontro lá, o que impactou a minha vida foi o anúncio da palavra, né? Então eu creio muito na força da palavra, dessa palavra que não se deixa acorrentar, não se deixa escravizar, que é força de libertação, transformação, e sou apaixonado pela palavra de Deus. E eu penso que quando Deus ele nos coloca numa missão, é porque Ele quer mais de nós, Ele nos quer ainda mais próximo dEle e ainda mais mergulhado. Então o primeiro a ser beneficiado sou eu, né? A estar à frente do ministério, porque eu vou me dedicar mais, vou mergulhar mais ainda, vou estudar mais, para poder também formar, para poder partilhar tudo aquilo que eu tenho de experiência, né? Tudo aquilo que o movimento nos pede. E é uma satisfação muito grande, né? Olhar para trás, ver aquele menino do sítio que não sabia falar direito, falava tudo errado, e de repente Deus vai, transforma a vida dele e traz e coloca à frente do ministério. Então, assim, é obra de Deus, né? É obra do Espírito Santo que capacita, né? Ele escolhe não os capacitados, mas capacita os escolhidos, né? Tudo
pode ser mudado pela força da oração. A oração da mãe, ali insistente, seduz o meu filho, agarra ele, não deixa ele sozinho. Olha o que a oração pode fazer. Por isso, você que nos acompanha, eu quero dizer isso para você, assim, pega esse conteúdo que você está assistindo esse podcast e compartilha, porque tem muitos que talvez pensem, né, David? Sim. E Marcos, que não há solução para a vida dele, não há jeito. Aonde ele está, no fundo, não vai ter como mais sair dali. E eu quero dizer, porque no fundo do poço ainda tem água. Sim. Tem. No fundo do poço tem água. E a palavra vai dizer que Deus, ele não quer nos saciar da água para a gente não sentir mais sede. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vocês que nos acompanham, que estão aqui, ó, acompanhando o nosso podcast, eu quero dizer para você que Deus tem um plano para a sua vida. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 vai ter isso. Então, Deus te ama para que você tenha vida eterna. Com essas palavras que aqui foram colocadas, esse testemunho, esse bate-papo, que o seu coração possa ser aquecido e que você possa dar mais uma chance para Deus, porque toda hora Deus nos dá uma grande chance. Marcão, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Já vai Satisfação. David, Mas já vai embora. vamos conversar com a rádio. Vamos ver se a gente aumenta aí esses horários aí. Porque o papo é bom, então. Agora que começou a esquentar, agora né? Agora que eu fiquei calmo, fiquei relaxado. Aliviado, então assim. Mas, Marcos, eu queria te deixar aí uns minutinhos assim, se você falasse com a nossa audiência mesmo. Sei que toda a sua história é uma grande mensagem. Mas se algo que você gostaria de falar, bater na tecla, com certeza hoje o teu testemunho mexeu muito comigo. E eu que estou aqui ouvindo o que você está falando, porque as pessoas olham muito só aquilo que está externo, né? Mas poucos entram no nosso coração, sabem da nossa história. E obrigado por você ter aberto seu coração a nós aqui e a todo mundo que está nos acompanhando, para que eles saibam que nós somos gente como todo mundo, né? Sim. Sentimos dores, passamos por dias difíceis, mas em todos os dias temos a certeza que Deus está ali. Então, se você quiser falar alguma coisa, uma palavra de ânimo, de coragem, para que o nosso povo possa se manter firme. Amém. Eu quero dizer para você que está em casa nos acompanhando, aquilo que Jesus disse lá em João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O segredo, meus irmãos, é a perseverança. Assim como a minha mãe, a dona Fia, perseverou e não desistiu de mim, eu convido você também não desistir dos teus sonhos, dos teus projetos, da sua casa, não desistir de você, mas permanecer firme em Jesus, caminhando da mesma forma que hoje eu sigo com a minha esposa, minha família, perseverando, caminhando um dia após o outro, porque no final tudo vai dar certo. Deus é fiel, cumpridor de suas promessas, e aquilo que Ele prometeu para a sua vida, para a tua casa, para a tua família, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Foi uma alegria muito grande estar aqui partilhando um pouco da história, de tudo aquilo que Deus fez na minha vida. Marcos, que Deus te abençoe. David, mais uma vez, obrigado pela parceria, de estarmos juntos aqui. E, meu irmão, eu sou muito feliz de ter você na minha vida. Você é um presente para mim, para minha família, para o meu ministério nesse tempo. E saiba que hoje muitas almas, ao ouvir seu testemunho, voltarão para Deus. Eu tenho certeza que muitos serão seduzidos. E a vocês, meus irmãos, que Deus abençoe. Um abraço. Pega esse podcast, compartilha com mais pessoas que você puder. Marca a Rádio Alvorada, marca a RCC Londrina. E, irmãos, juntos nós vamos levar a cultura de Pentecoste. Renovação carismática católica para todo mundo. Pode Incendiar, o podcast mais carismático do Brasil. Aqui na sua Rádio Alvorada, a Catedral da Família.